Olá, queridos alunos, tudo bem? Prof. vai gravar aqui umas palavrinhas para complementar os slides de atos, prazos e comunicação. Esses slides já estão lá no Google Classroom e eu vou salvar esse vídeo lá junto, tá bom? Vou editar a publicação colocando esse vídeo. Pessoal, em relação a esse joguinho de slides, não tem grandes novidades, tá? Porque ato processual é ato processual em qualquer processo que a gente estiver falando, prazo é prazo. Então, do ponto de vista de conceito, não tem assim grandes modificações. Tem um detalhe ou outro na CLT que a gente vai trabalhar, tá? Então, vocês analisando lá o joguinho de slide, vocês vão ver que a gente começa conceituando o que sejam os atos processuais. E nisso eu me apego lá no 188 do Código de Processo Civil, que vocês vão ler em casa e vão relembrar o que vocês já estudaram no processo civil, tá? A regra geral é que a prática desses atos processuais não depende de uma forma exata prescrita em lei, salvo alguns atos formais e que a lei expressamente assim indica, tá? Por exemplo, sentença, carta precatória, são atos processuais que têm uma formalidade para respeitar. Se a gente lembrar que um dos princípios básicos do processo do trabalho é o princípio da simplicidade das formas, a gente entende ainda mais que os atos processuais praticados no processo do trabalho realmente o são praticados sem maiores formalidades, tá? Uma peculiaridade, e isso vale para o civil, mas no processo do trabalho já há muitos anos nós temos, é a possibilidade da prática eletrônica dos atos processuais, tá? Existe uma lei macro, que é lá do ano de 2006, em que ela disciplinou o processo judicial eletrônico. E essa lei macro depois foi regulamentada no âmbito de cada tribunal. Nós temos uma instrução normativa 30 de 2007 no TST, a gente tem uma resolução 105 de 2009 aqui no nosso TRT do Paraná, e aonde se especificaram como é que a gente adapta esse processo para os meios eletrônicos, tá? O CPC de 2015 tem inclusive uma sessão específica tratando do processo eletrônico e da prática eletrônica dos atos, tá? Lá no joguinho de slide tem a remissão completa aos dispositivos do CPC, a lei de 2006, a instrução normativa do TST e a resolução do nosso TRT, tá? Lembrando que os atos processuais também podem ser comunicados por meio eletrônico, né? Hoje não é nenhuma novidade, os que fazem estágio em escritórios sabem que a gente obtém as publicações dos processos pelos portais da Justiça, e isso já estava autorizado desde 2006, está lá no artigo 4º da Lei 11.419 de 2006, que está no slidezinho 4 para vocês acompanharem do material, tá? Uma coisa importante, com a publicação nos portais, a gente tem que separar o que a gente considera publicação e quando a gente começa a contar o prazo. A partir do momento em que a publicação é disponibilizada, no dia seguinte ela é considerada publicada. E a partir do momento em que ela é publicada, no dia seguinte começa a contagem do prazo processual. Igualzinho processo civil, processo do trabalho, tá? Não tem novidade nenhuma, porque isso está previsto no artigo 4º daquela lei geral que eu comentei com vocês, que disciplina o processo eletrônico como um todo, tá? Tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, a regra geral é que os prazos, de que os atos processuais são públicos, tá? Os atos processuais são públicos, por isso que vocês podem ir lá e assistir às audiências. Somente não são públicos os atos praticados em processos que correm em segredo de justiça. A CLT não disciplina isso, então a gente se socorre lá do artigo 189 do Código de Processo Civil, que é aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, tá bom? Bom, quem pode praticar atos num processo? Isso não tem diferença, tá? Entre o processo civil e o processo de trabalho. Os atos podem ser praticados pelas partes, pelo juiz ou pelos auxiliares da justiça, tá? Os atos praticados pelas partes estão disciplinados lá no artigo 200 do Código de Processo Civil,
E são aquelas declarações unilaterais ou bilaterais das partes e que levam à constituição, à modificação ou à extinção de direitos processuais. Exemplo de ato unilateral: a desistência de um recurso. Quando a parte desiste de um recurso, ela está praticando um ato unilateral e que gera um efeito no processo. Exemplo de ato bilateral: acordo. Quando as partes transacionam no processo, elas estão praticando um ato processual bilateral, tá? Além dos atos processuais, existem também os fatos processuais, que são aqueles que geram consequências no processo, independentemente da vontade das partes. Por exemplo, reclamante morreu, o réu morreu e vai ser substituída a pessoa que está ali representando no processo. Então, independentemente da vontade da pessoa, esse fato gera diretamente efeitos no processo, tá? Então, esses são os atos das partes. Nós temos também os atos do juiz. Então, no artigo 203 do CPC, o CPC novo substituiu a expressão atos do juiz por pronunciamentos do juiz. É uma nova nomenclatura do CPC, mas não muda, tá? São os atos que o juiz pratica ali no processo. Todos os atos que o juiz pratica no processo, eles são sempre preparatórios. Preparatórios para o quê? Para o momento H. O momento H é a entrega da tutela jurisdicional, é o provimento jurisdicional. Então, tudo que o juiz faz no processo, ele faz pensando em dar sentença, né? Então, são atos preparatórios e até chegar no clímax, que é a prolatação da sentença, tá? O artigo 203 do CPC, que está lá no slide 9 do material, ele fala que esses atos do juiz, esses pronunciamentos do juiz podem ser sentenças, decisões interlocutórias ou despachos, tá? Esse dispositivo não fala, mas a gente tem que lembrar que existem outros atos praticados pelo juiz também, tá? Interrogatório das partes, inspeção judicial, oitiva de testemunha, são todos atos que o juiz pratica no processo. Mas vamos pensar nos três principais, tá? Sentença, decisão interlocutória e despacho. Sentença é o ato que põe fim ao processo. O CPC novo, ele usa uma nomenclatura dizendo assim, ó, pronunciamento que põe fim à fase cognitiva no processo de conhecimento ou extingue a execução, aplicando os artigos 485 e 487 do CPC. Doutrina costuma trazer um conceito mais simples, né? Ato que põe fim ao processo. No processo do trabalho, vou chegar bem pertinho para vocês prestarem atenção. É bem importante a gente saber o que é sentença e o que não é sentença, porque só cabe recurso de imediato daquilo que for sentença. Decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato no processo do trabalho. A gente já viu isso lá nas nossas aulas, tá? Então, cuidado para não confundir alhos com bugalhos. E às vezes a CLT engana a gente. Querem ver um exemplo? A decisão do juiz do trabalho, proferida lá na fase de liquidação, homologando os cálculos de liquidação, ela recebe o nome de sentença de liquidação pela CLT. Mas ela não é uma sentença, ela é uma decisão interlocutória, porque ela não está extinguindo o processo, nem com, nem sem resolução de mérito. Ela está resolvendo uma questão incidental. Então, não vão, na da CLT, não vão confiar secamente na palavra, no vocábulo que a CLT usa. A gente já viu em sala de aula que a CLT é como aquela nossa tiazinha octogenária que troca os nomes, se confunde. Então, a gente tem que interpretar o que efetivamente ela está dizendo, tá? Decisões interlocutórias são aquelas que resolvem questões incidentais e não põem fim ao processo, tá? O CPC fala assim, pronunciamento de natureza decisória que não seja sentença. Então, acaba criando aí um processo excludente. E despachos são todos os demais atos praticados pelo juiz, preparatórios para a sentença. Além das partes, além do juiz, a secretaria também pratica atos no processo. Isso está tanto no CPC, artigos 206 a 211,
quanto na CLT. Artigos 711 e 712 da CLT, tá lá, quem tá acompanhando os slides, slide 12, tá? Exemplos de atos praticados pela Secretaria no processo do trabalho. Reduzir a termo reclamações verbais, subscrever certidões, assinar notificações, lavrar as atas de audiência, são todos atos praticados pelos servidores, pela Secretaria da Vara, tá? Seguindo ainda a CLT, artigos 770 diz que os atos processuais devem ser praticados em dias úteis entre 6 da manhã e 8 da noite. Isso não é horário para audiência acontecer, tá, gente? A audiência é horário diferente, é das 8 da manhã até as 6 da tarde. Isso daqui é para praticar os atos processuais, os demais atos processuais, tá? Lembrando que no processo eletrônico a gente tem uma colher de chá, a gente pode praticar os atos processuais eletrônicos por meio eletrônico até a meia-noite. A regra geral é que esses atos processuais vão ser praticados na sede do juízo, salvo se por um motivo de impossibilidade ou deferência tiver que ser realizado de forma diferente. Vamos imaginar que você vai ouvir como uma testemunha num processo trabalhista um deputado federal. Então, ele tem essa prerrogativa de ser ouvido por uma questão de deferência no foro diferente, tá? Prazos processuais. Prazo processual é o tormento de todo advogado, né? Porque é aquele lapso temporal aonde o ato processual deve ser praticado. É fale agora ou cale-se para sempre. Claro que o juiz também tem os prazos processuais deles, mas os prazos do juiz são impróprios. Corregedoria fica no pé, tem que cumprir, mas não é assim, se o juiz não proferir a sentença hoje, nunca mais na vida ele vai poder proferir. A gente sabe que não é assim. Diferentemente da parte, que se não protocolar um recurso hoje, e hoje é o prazo fatal, já era, né? Então, a diferença é entre prazos próprios e prazos impróprios, tá? Lembrando que esses prazos, mesmo os do juiz, podem ser prorrogados para ele mediante fundamentação. E tanto no cível quanto na justiça do trabalho, a corregedoria fica mesmo no pé dos juízes, tá? Para que eles não fiquem postergando os atos sem motivo razoável, tá? Outra coisa importante, no CPC há uma previsão que litisconsórcio com diferentes procuradores teria prazo em dobro para praticar os atos processuais. Isso não se aplica no processo do trabalho, tá? Não se aplica. A gente tem uma OJ 310, que a prof colocou no slide 15, olhem com carinho depois, e que diz que mesmo que tenha litisconsórcio passivo com diferentes procuradores, os prazos continuam sendo simples, tá? O prof vai interromper esse vídeo, vai gravar outro para não ficar muito pesado para fazer o upload, tá? Já nos encontramos em um minutinho.